Ai, minha mãe me expulsou da minha própria casa para que o novo marido dela e os filhos dele se sentissem confortáveis. Anos depois, troquei as fechaduras daquela mesma casa e ela ficou parada na entrada da garagem me chamando de cruel, como se eu fosse quem tivesse roubado o lar de alguém. Eu tinha 15 anos quando meu pai morreu. Ele era o tipo de homem que planejava tudo. E tinha planejado mesmo. O advogado dele sentou comigo e me disse que meu pai havia deixado as propriedades, o dinheiro, tudo para mim. Não para minha mãe, para mim. E tudo estava tão bem protegido que eu não poderia tocar em nada até completar 21 anos. Minha mãe sorriu no começo, mas dava pra ver a matemática acontecendo por trás dos olhos dela. Alguns meses depois, ela já estava construindo uma nova vida com um cara chamado Rob. A cadeira do meu pai ainda estava na casa, a caneca dele ainda estava na cozinha, e Rob já agia como se sempre tivesse morado ali. Ai. Então minha mãe perguntou se eu transferiria uma das propriedades para ela, para que Rob se sentisse seguro. Eu tinha 15 anos, ainda tentando descobrir como respirar sem meu pai, e ela estava me pedindo para entregar parte do legado dele para fazer outro homem se sentir bem-vindo. Quando eu disse que não podia, e, honestamente, não faria mesmo se pudesse, algo mudou. Rob começou a agir como se mandasse no lugar. Eu dizia que eu precisava respeitá-lo, seguir as regras dele, falando como se fosse o homem da casa. Minha mãe começou a apoiá-lo. Ela dizia que ele fazia parte da nossa família, e sempre que planejavam alguma coisa com os filhos dele, de repente sugeria que eu passasse o fim de semana com meus avós. Ela nunca dizia suma daqui. Só continuava organizando a vida de um jeito em que eu não estivesse nela. Aos 17 anos, tudo explodiu. Ai, Rob estava gritando comigo sobre disciplina. Eu respondi que ele não era meu pai e que aquela não era a casa dele. E minha mãe finalmente olhou pra mim e disse: "Isso não está funcionando. Você precisa ficar em outro lugar por um tempo." Eu apenas a encarei. Então ela soltou: "Não é só a sua casa, é o nosso lar. E eles também merecem se sentir confortáveis aqui." Foi isso. Eu estava em pé na casa que meu pai havia deixado pra mim, sendo mandado arrumar uma mala para que a nova família dela pudesse relaxar. Meus avós me acolheram. Eles nunca me fizeram sentir como um peso, e isso importava, porque minha mãe continuava visitando e agindo como se não tivesse escolhido eles em vez de mim. Ela dizia que me amava, dizia que eu ainda tinha um lar ali quando estivesse pronto. Mas aquele lugar deixou de ser meu lar no dia em que ela o entregou a ele e me mandou embora. Ai, então mantive a cabeça baixa, terminei a escola, terminei a faculdade e esperei. Durante todo esse tempo, aquela casa continuou em meu nome. Meu nome estava na escritura. Eu era quem pagava os impostos da propriedade. E quando me formei, decidi que tinha acabado de permitir que outras pessoas construíssem a própria vida em cima da minha. Eu queria reformar o lugar e alugá-lo, talvez usar a renda para pagar a pós-graduação. Então fui até lá e contei o plano à minha mãe. Eu não estava gritando. Mãe, não estava tentando humilhar ninguém. Só disse que precisava da minha propriedade de volta. Depois disso, ela começou a me evitar. Nenhuma resposta real, nenhum plano, apenas silêncio. Então chamei um chaveiro e troquei as fechaduras. Voltar a caminhar por aquela casa foi estranho. Ela tinha as paredes da minha infância e a vida de outra pessoa espalhada por cima delas. No dia seguinte, meu telefone explodiu. Minha mãe gritava que eu não tinha direito de trancá-la pra fora. Ai, eu disse que tinha tentado lidar com aquilo como adulto, mas ela continuava fingindo que eu ainda era o garoto que podia empurrar pro lado. Dei 2 semanas a eles. Só isso. Quando voltei, estavam me esperando, como se estivessem encenando algum tipo de intervenção. Minha mãe chorava. Rob estava inflado, como se quisesse brigar. Alguns parentes também estavam lá falando sobre família, dizendo que eu estava agindo como senhorio em vez de filho. Ai, e tudo que eu conseguia pensar era: vocês me fizeram deixar de ser filho anos atrás. Vocês me transformaram em papelada. Vocês me transformaram em uma chave de casa. Então a enteada grávida de Rob saiu pra varanda chorando, dizendo que eles não tinham pra onde ir. Essa parte doeu. Eu não sou feito de pedra. Mas eu também sabia exatamente o que eles estavam fazendo. Puxar todas as alavancas da culpa e esperar que eu quebrasse antes que eles tivessem que mudar qualquer coisa. Ai, então continuei dizendo a mesma coisa. Esta é a minha casa. Estou pegando ela de volta. Não hoje, não neste segundo, mas em 2 semanas vocês precisam sair. Minha mãe disse que nunca me perdoaria. Parentes começaram a encher meu telefone de mensagens. Uma tia me chamou de cruel. Minha avó olhou pra mim e disse que meu pai tinha me deixado aquela casa por um motivo. Era a única voz de que eu precisava. Depois, sentei no carro me sentindo mal. Então me encontrei com um empreiteiro e comecei o cronograma da reforma. Pela primeira vez desde os 17 anos, aquela casa parecia minha de novo. Não porque eu estivesse morando nela, mas porque ninguém dentro dela podia me expulsar outra vez.